Pêndulo físico amortecido por atrito seco. Este experimento explora o comportamento de um pêndulo físico submetido à força de atrito seco em contraste com o atrito viscoso. Através de medições e análise, busca-se compreender as características únicas desse tipo de movimento, como a variação linear da amplitude e a manutenção da frequência angular. Determinação do momento de inércia. Medidas da régua. A primeira etapa consiste em medir a massa, comprimento e largura da régua, de maneira que seja utilizada como pêndulo físico. Essas informações serão essenciais para calcular o momento de inércia teórico do sistema. Cálculo teórico. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, será possível determinar o momento de inércia do pêndulo em relação ao eixo de rotação, polo. Este valor teórico será comparado posteriormente com o resultado experimental. Validação experimental. Através do movimento do pêndulo físico e da medição de frequência angular, será possível calcular o momento de inércia experimental e comparar com um valor teórico, verificando a consistência do resultado. Movimento harmônico amortecido. 1. Condições iniciais. O pêndulo físico será deslocado a partir de uma posição angular inicial de 15 graus, e seu movimento será monitorado com o auxílio de um sensor de posição Pasco. 2. Análise da curva. A partir dos dados coletados, será possível determinar o período e a frequência angular do movimento, comparando os valores teóricos calculados anteriormente. 3. Envoltória linear. Ao contrário do atrito viscoso, a envoltória das amplitudes do movimento amortecido por atrito seco apresentará um comportamento linear, demonstrando a natureza distinta desse tipo de força dissipativa. Força de atrito seco. Torque da força de atrito. O torque da força de atrito seco, representado por tal de atrito, é um parâmetro fundamental para compreender a dinâmica do movimento amortecido. Sua determinação experimental permitirá validar o modelo teórico proposto. Comparação com atrito viscoso. Enquanto o atrito viscoso leva a um amortecimento exponencial, o atrito seco resulta em uma envoltória linear das amplitudes, uma característica distintiva deste tipo de força dissipativa. Independência da frequência. Outra propriedade importante é que a presença do atrito seco não altera o valor da frequência angular do movimento, mantendo a mesma frequência do pêndulo livre. Aplicações práticas. O entendimento do comportamento de um pêndulo físico amortecido por atrito seco é relevante em diversas áreas, como engenharia mecânica, física aplicada e até mesmo na análise de fenômenos naturais. Comparação entre atrito seco e viscoso. Tanto o atrito seco quanto o viscoso são forças dissipativas, mas com comportamentos distintos. O atrito viscoso possui envoltória exponencial das amplitudes, enquanto o atrito seco possui envoltória linear das amplitudes e não altera a frequência angular. Aplicações práticas. Na engenharia, o estudo do pêndulo físico amortecido por atrito seco é relevante para projetos de sistemas mecânicos, como amortecedores, freios e mecanismos de oscilação. Na física, esse fenômeno também é observado em diversas aplicações da física, como na análise de vibrações em estruturas, pêndulos de relógios e até mesmo em fenômenos naturais. Em análise de sistemas, o entendimento do comportamento do pêndulo físico amortecido por atrito seco pode ser extrapolado para a análise de sistemas dinâmicos mais complexos, contribuindo para o desenvolvimento de modelos mais precisos. O procedimento experimental é composto de 4 partes, onde o primeiro é a medição de parâmetros, onde ocorre a determinação da massa, comprimento e largura da régua de madeira, bem como a localização do centro de massa. A segunda parte é o cálculo teórico, onde ocorre a aplicação do teorema dos eixos paralelos para obter o momento de inércia teórica do pêndulo físico. A terceira parte é o movimento amortecido, onde ocorre o registro do movimento do pêndulo com auxílio do sensor de posição Pasco, a partir de uma posição angular inicial de 15 graus. E a quarta e última parte é a análise de dados, onde é feita a determinação da frequência angular, período e envoltória linear das amplitudes, permitindo a obtenção do torque de atrito seco. Com os dados obtidos, é possível calcular, então, o momento de inércia, a frequência angular teórica e o pseudo-período do movimento, além da frequência angular experimental. Para assim, então, chegarmos ao erro percentual e ao momento de inércia experimental.
assim comparando os valores teóricos e experimentais, através das fórmulas com descrição de cada variável. Bom, a seguir as medidas da barra de MDF para a distância entre eixos de 48 centímetros. Massa, 0,354 kg. Base, 0,05 metros. Altura, 1 metro. Centro de massa do eixo X, 0,025 metros. Centro de massa do eixo Y, 0,5 metros. A distância entre eixos, 0,48 metros. Momento de inércia, 0,0296 kg vezes metro quadrado. Momento de inércia teórico, 0,111 kg vezes metro quadrado. Frequência angular teórico, 3,87 radianos por segundo. Pseudo-período, 1,61 sobre segundo. Frequência angular experimental, 3,93 radiano por segundo. Coeficiente angular da envoltória superior, menos 0,0186. Torque de atrito, 23,328 newtons vezes metro. Momento de inércia experimental, 0,1078 newton vezes metro. Erro da frequência angular, 2%. Erro do momento de inércia, 3%. Agora, as medidas da barra de MDF para a distância entre eixos de 40 centímetros. Todas as medidas continuam iguais até o momento de inércia teórico, que é 0,086 kg vezes metro quadrado. A frequência angular teórica, 4,01 radiano segundo. Pseudo-período, 1,51 sobre segundo. Frequência angular experimental, 4,19 radiano por segundo. Coeficiente angular da envoltória superior, menos 0,0467. Torque de atrito, 56,894 newton vezes metro. Momento de inércia experimental, 0,0789 newton metro. O erro da frequência angular, 5%. Erro momento de inércia, 8,5%. E por fim, as medidas da barra de MDF para a distância entre eixos de 35 centímetros. Novamente, as mudanças começam a partir do momento de inércia teórico, que é 0,073 kg vezes metro quadrado. Frequência angular teórico, 4,08 radiano segundo. Pseudo-período, 1,451 sobre segundo. Frequência angular experimental, 4,33 radiano segundo. Coeficiente angular da envoltória superior, menos 0,0345. Torque de atrito, 37,886 newton vezes metro. Momento de inércia experimental, 0,0645 newton vezes metro. Erro da frequência angular, 6%. E erro do momento de inércia, 11,5%. Agora os vídeos das medidas e suas respectivas tabelas com as medidas de tempo e amplitude. Observa-se os gráficos obtidos das três medidas, tais como amplitude em metro vezes o tempo em segundo, posição em metro vezes o tempo em segundo e da envoltória superior. Com esse projeto,
permitiu explorarmos características únicas de um pêndulo físico amortecido por atrito seco em comparação com atrito viscoso. Assim, concluímos que com os resultados experimentais conseguimos confirmar as previsões teóricas, como a manutenção da frequência angular e a envoltória linear das amplitudes. Podemos, assim, ter o entendimento deste fenômeno na relevância em diversas áreas, como engenharia mecânica, física aplicada e análise de sistemas dinâmicos.